Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do pré-modernismo, um dos movimentos literários mais requisitados no Enem e nos principais vestibulares do país. Vamos acompanhar? As escolas literárias são um dos assuntos mais cobrados e exigidos no Enem e nos principais vestibulares. Para ajudar você a conhecer um pouquinho mais sobre o pré-modernismo, o período que marca a transição entre o simbolismo e o modernismo, nós preparamos esse resumo com os principais tópicos para você. Antes de mergulharmos no contexto histórico qual o Brasil estava inserido neste período, é importante destacar que o pré-modernismo não é visto como uma escola literária. Isso porque possui características do parnasianismo, do realismo e também do simbolismo, sendo então visto como um período transitório para o modernismo. Bem, nesse período, o Brasil passava por inúmeras mudanças. Ele sofria uma verdadeira mutação, tanto econômica quanto social e política. O fim do século XIX e o início do século XX foram marcados por importantes mudanças devido ao regime republicano até então recém-instalado. Havia então a esperança de um Brasil melhor, que, no entanto, foi logo perdida devido aos inúmeros conflitos sociais e à contestação do novo modelo econômico. A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades da população que não eram atendidas, a insatisfação política, enfim, tudo isso deu margem, deu início a inúmeras revoltas nesta Primeira República. Ao longo, então, dos mais de 40 anos nesta fase, acontecem, então, diferentes revoltas, tanto no campo, quanto no sertão e até mesmo no meio militar. Segundo o autor Alfredo Bossi, é possível chamar pré-modernista tudo aquilo que, nas primeiras décadas do século XX, problematizam a realidade social e cultural do Brasil. Podemos entender esta fase como um termo genérico para que nós possamos então designar a produção de alguns autores que, embora ainda não sejam considerados propriamente modernos, já promoviam rupturas com o passado. Entre as principais características do movimento pré-modernista estão a ruptura com a linguagem acadêmica e artificial dos parnasianos, a problematização e a denúncia da realidade sociocultural brasileira, além do regionalismo e nacionalismo, e também a exposição de personagens comuns como o operário, o suburbano, o mulato, o caipira, e também o imigrante, já que naquela época começava a acontecer a todo vapor a imigração europeia.
Ao retratarem as figuras destes tipos humanos, os escritores buscavam mostrar um novo regionalismo, mostrando uma terra totalmente diferente daquela revelada durante os períodos do romantismo e também do realismo e naturalismo. Não raro, as temáticas envolviam fatos históricos, políticos, econômicos e sociais contemporâneos, aproximando assim a realidade da ficção. Os escritores brasileiros adotaram uma postura liberal e passaram a fazer críticas sociais pelos problemas até então enfrentados pela população. A linguagem formal originada lá no arcadismo e a estética rebuscada dos parnasianos foram então deixadas de lado e os temas tidos como históricos e sociais ganharam cada vez mais espaço. Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, aborda com grande facilidade, de uma forma jornalística, a revolta de Canudos. A obra, dividida em três partes, a terra, o homem e a luta, procura retratar um dos maiores conflitos brasileiros. O sertão da Bahia e de Pernambuco, onde se deram as lutas, eram ambientes praticamente desconhecidos da maioria dos grandes centros. A obra definitivamente mudou o cenário nacional. Termos como favela, hoje tão comuns, na obra designava arbustos típicos da Caatinga e também dava nome a um morro em Canudos. Já Graça Aranha, com a obra Canaã, retrata a imigração dos alemães para o Brasil. Nesse livro havia o conflito entre dois imigrantes, Milkau e Lentz, que discutiam se o dinheiro era mais importante do que o amor. Lima Barreto faz uma crítica da sociedade urbana da época, com o triste fim de Policarpo Quaresma, e também recordações do escrivão Isaías Caminha, além da sua consagrada obra O Homem que Sabia Javanês. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um dos mais influentes escritores do Brasil do século XX, popularmente conhecido pelo conjunto educativo de suas obras infantis, qual constitui, aliás, praticamente metade do seu acervo, da sua produção literária. Ele transmite valores morais, ele apresenta o Brasil com o seu regionalismo, a figura do caipira e também tradições da nossa língua. Monteiro Lobato destaca-se no gênero conto, com a obra Urupês e também Cidades Mortas. Ele retrata o homem simples do campo numa região de decadência econômica. Foi, sem dúvida, um dos escritores brasileiros de maior prestígio. Por alguns anos, seu tempo foi dedicado integralmente à campanha do petróleo. Teimava em dizer que era preciso explorar o petróleo nacional para, enfim, dar ao povo um padrão de vida à altura de suas necessidades. Tentou, infelizmente sem sucesso, organizar uma companhia petrolífera mediante a participação popular.
No cenário da arte, a temperatura sobe quando Monteiro Lobato, jornalista já consagrado, publica o artigo que ficaria conhecido como Paranoia ou Mistificação, numa edição noturna do jornal O Estado de São Paulo. A crítica violenta de Lobato sobre a exposição da artista plástica Anita Malfatti reflete desastrosamente tanto sobre a exposição quanto a vida particular da artista. Anita recebe de volta muitos dos quadros que já haviam sido vendidos e, evidentemente, sofre bastante com tudo isso. Esse acontecimento, contudo, cria bases para uma espécie de divisor de águas. O artigo de Monteiro Lobato tem a capacidade de congregar, de recrutar, separar vários artistas e intelectuais que já estavam aí saturados às correntes de pensamento e de artes que vinham incessantemente sendo propagadas naquela época, servindo então como um estopim para que ocorresse a Semana de Arte Moderna de 1922. Na música, Chiquinha Gonzaga, compositora, instrumentista e regente, foi a maior personalidade feminina da história da música no país e uma das maiores expressões na luta pela liberdade. Na poesia, Augusto dos Anjos trazia elementos pré-modernos, embora linguisticamente falando ainda mantivesse pezinhos no realismo, naturalismo, como podemos observar na sua obra Filha Única, Eu e Outras Poesias. Uma curiosidade a respeito do autor é que ele costumava compor os seus poemas de cabeça, gesticulando e normalmente em voz alta, o que levou a sua irmã a pensar que ele pudesse sofrer de problemas psiquiátricos. Uma outra curiosidade é que, devido a ele mencionar muito sobre a tuberculose em seus poemas, as pessoas achavam que ele havia morrido disso, mas realmente ele foi vítima de uma pneumonia, que na época era considerado como uma doença rara. Começou o seu aprendizado artístico em São Paulo no ano de 1916. Após voltar de Paris, aproxima-se dos modernistas Oswald e Mário de Andrade, Menotti, Delpicchia e Anita Malfatti, com quem forma o grupo dos cinco. Mas isso, calma lá, é assunto para um próximo vídeo. Obrigada por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.